esta noite na entrevista que deu à RTP, quando ele lembrou aquela declaração que fez a propósito de um apito encarnado. Quando ele diz qualquer coisa do tipo, devia investigar se era o apito encarnado. Ele diz que foi chamado à Liga para explicar do que é que estava a falar, que foi, e que respondeu, abram um inquérito e eu depois direi o que tenho para dizer sobre esta matéria. Porquê é que não avançou nenhum processo relativamente a esta? Não, o processo já estava instaurado. Ele foi ouvido por causa desse processo de inquérito. O processo de inquérito foi instaurado por causa... do apito final. Não, estou a falar do apito encarnado. Do apito encarnado. O senhor falou. Nós instauramos o processo de inquérito. Diligência do instrutor chamar o senhor para ele contar o que sabe. E ele chegou lá e disse que não prestava declarações. O que é que nós podemos investigar mais? O que é que o instrutor vai investigar mais? Nada. Se ele ouviu diz... as declarações do Dr. Pinto da Costa, como eu ouvi, o que ele disse foi que não Eu já havia lhe nenhum disse. inquérito e sugeriu um inquérito que eu depois venho cá prestar declarações. Eu Foi já ou lhe não foi? disse, Ana Lourenço, que durante estes 4 anos aprendi muito sobre a vida e sobre as pessoas. E não lhe digo mais nada. Isto é verdade, está publicado no site da Liga. Este acórdão que lhe estou a falar está no site da Liga, toda a gente pode ir lá ver. O homem fala, nós instauramos o processo de inquérito porque ele sabe coisas. Única diligência instrutória. O instrutor vai inquirir o senhor Presidente do Futebol Clube do Porto, que fez a denúncia pública. Sim. O senhor chega lá e diz que não presta declarações, está no seu direito. Não há mais nenhum facto adicional. O que é que o instrutor vai investigar? Nada mais. Arquiva. E nós arquivamos o processo. Se o senhor Jorge Nuno Pinto da Costa, ou qualquer outro dirigente, ou qualquer outro agente desportivo, souber sobre essa matéria algo, faz uma participação, vai à Comissão Disciplinar, nós instauramos, vamos fazer toda a prova necessária e chegamos a conclusões. Acha que isto é uma situação, uma coisa pessoal entre o Sr. Pinto da Costa e o Dr. Ricardo Costa? Não. Não? Não. Sabe, há aqui uma questão que é a seguinte. Eu aprendi que no mundo do futebol, há uma parte do mundo do futebol, e estou a curto prazo, vamos deixar este mundo. Eu sou um outsider e vou sair do futebol como outsider. Todos nós, na Comissão Disciplinar. Mas aprendi uma coisa. Há uma parte do futebol não consegue conviver com pessoas que fazem da seriedade, da integridade, os princípios fundamentais do seu modo de vida. E quando essas pessoas entram no futebol, algumas pessoas reagem de uma forma muito forte. Mas nós estamos cá e entendemos que estes princípios também devem estar no futebol. O futebol não pode ser um último reduto de falta de princípios e falta de valores, porque o futebol tem pessoas muito boas, muito sérias, muito capazes, que fazem muito pelos seus clubes. Os dirigentes dos nossos clubes profissionais são heróis que andam todos os dias aí a tentar lutar pelos seus Essa é uma declaração típica de final de mandato. Deixa-me perguntar-te uma coisa. É benfiquista? Não. Não é uma declaração típica de final de mandato. É uma declaração de quem passou durante 4 anos a lutar também por este princípio fundamental de transparência. E há pessoas no futebol que não gostam de transparência. Não gostam de ver os acórdãos publicados. Não gostam que eu vá explicar. Não gostam que nós tenhamos tudo escrito. Não gostam disso. Não tenho dúvidas sobre isso. Estamos a falar só do Futebol Clube do Porto? Não estamos só a falar do Futebol Clube do Porto. Estamos a falar de algumas pessoas. Estratégia para aniquilar a Comissão Disciplinar da Liga. Mas diga-me nomes. Não digo nada de nomes. Eles estão aí todos os dias. Para que é que eu vou dizer nomes? Eu não preciso dizer nomes. Eu não falo com ninguém. Eu não reajo a isso. Eu não dialogo, nunca dialoguei com agentes esportivos. A minha posição, a nossa posição no seio da Comissão Disciplinar é uma posição de órgão julgador. Isto é, as pessoas falam, as pessoas comportam-se, atuam e nós estamos cá para analisar os seus comportamentos. Se tiver relevância disciplinar, nós instauramos os processos e chegamos à conclusão. Se não tiver, estamos recolhidos e estamos resguardados. Sente-se um justiceiro. Porquê é que me pergunta isso? Lembrei-me. Não foi só por lembrança, alguém lhe lembrou isso, com certeza. Olha, sabe, isso é uma etiqueta que utilizaram durante os últimos anos para, enfim, talvez denegrir o nosso trabalho. Mas se for a um bom dicionário de língua portuguesa, sabe que justiceiro ou os justiceiros são aqueles que realizam a justiça. Eu não pus carga negativa na pergunta. Eu sei, eu estou-lhe a dar a carga real, substancial, que é aqueles que realizam a justiça. E nós, melhor ou pior, com as nossas limitações, mas com muita dedicação, com muito empenho e com isto que é fundamental, Ana Lourenço, que eu gostava de lhe dizer. Nenhum de nós veio para o futebol para colocar em causa a nossa vida,
o nosso estatuto, a nossa carreira, por causa de interesses clubísticos. Nós não queremos saber. Isso não é interessante saber. Claro Sabe que porquê? é. Não é não. Sabe porquê? Quando nós chegamos aqui à Comissão Disciplinar, todos perguntavam quais eram os nossos clubes. E eu perguntava assim, mas eles querem saber os nossos clubes ou querem saber se nós somos competentes? Se nós somos sérios? Eles querem saber se nas nossas vidas nós somos íntegros ou se somos sportinguistas ou portistas ou não aceitou benfiquistas. este cargo com uma dose tão grande de ingenuidade. Obviamente que não é indiferente saber se é do Benfica, se é do Porto ou se é do totalmente Sporting. indiferente saber qual é o nosso clube. Mas é muito simples. Eu vou-lhe contar isto, que em final de mandato é possível contar algumas histórias. Não, mas deixa-me só lembrar uma coisa. O seu sossego, a sua tranquilidade em relação à forma como tem atuado na Comissão Disciplinar da Liga, podem ou não tornar indiferente a sua preferência clubística? Absolutamente. Mas sente-se incomodado em dizer qual é? Não. Sinto exatamente aquilo que sinto quando me foi perguntado isso pela primeira vez em 2007. O futebol português não está preparado para saber os clubes das pessoas que estão nestes órgãos dirigentes. Não está. Pura e simplesmente. Seja de quem for. Toda a gente suspeita que o senhor é benfiquista. O senhor Eu não foi quero visto saber na das tribuna presidencial do suspeitas, Leixões não quero- Benfica da época Não, estive 2008. na tribuna presidencial do Leixões Benfica como presidente da Comissão Disciplinar. Mas já estive na tribuna presidencial do Sporting Atlético de Madrid, agora no jogo para a Taça UEFA. E o primeiro jogo onde eu estive institucionalmente foi um jogo Porto-Boa Vista. Só posso concluir que é 2006, não pode concluir nada porque isso não é interessante. O que é interessante aqui é aferir o nosso trabalho. E aferir uma coisa muito interessante, sabe qual é? É que vai-se continuar a discutir isto sob o ponto de vista clubístico e a não se perceber isto. Não é interessante saber porque o trabalho é que fala por nós. Mas há muita isso é que é curiosidade importante. em relação também ao seu futuro nesta área. Tem uma carreira académica que manteve paralela a este cargo, mas, enfim, o futebol cola-se às vezes. E uma das suspeitas que existe, é uma das curiosidades, é saber se pode acabar na SAD do Benfica. Não, eu posso acabar, fechar-me em casa e acabar o meu doutoramento. E depois? E Falta depois, muito para acabar o doutoramento. Falta mais por causa do futebol. Se não fosse futebol, com certeza que já estava pronto, entregue e, porventura, até defendido em provas públicas. Mas isso muito é muito pouco. Isso em matéria de 6 meses, investigação 3 jurídica meses. nunca se sabe o que é que vai surgir. O que sei é que, objetivamente, prejudiquei a minha carreira académica, mas também a carreira académica neste sentido de, em termos mais Atrasou. céleres, terminar a tese de doutoramento, e isso também me custa muito. Mas estou de consciência tranquila neste sentido. Acho que o desafio que me foi proposto foi suficientemente consistente para abdicar disso, porque acho que conseguimos provar que é possível fazer de uma forma diferente o Mas a sua exercício missão destas funções. fica concluída com este mandato no mundo do futebol. Eu sou um seríssimo candidato em junho a deixar o futebol. Isso sim, Um seríssimo candidato. a deixar o futebol, sim. A decisão não é certa ainda. Não, sou um seríssimo candidato a deixar o futebol. Porque o futebol, diz a Ana Lourenço, que se cola, mas o futebol que nós vivemos nos últimos 4 anos desgastou muito. E eu ainda ontem falava isso com o presidente, ex-presidente Hermínio Loureiro, com quem tive sempre ao longo destes 4 anos uma relação de grande solidariedade e de grande lealdade. E ele dizia-me uma coisa muito simples: depois de tudo o que nós passamos, você tem que ficar até ao fim. Dr. Ricardo Costa, eu agradeço que tenha aceitado o convite da edição da noite para esta Muito conversa. obrigado pelo seu Obrigada. cuidado.